1 Coríntios 3, de 1 ao 9, as dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Diz assim a palavra de Deus: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, e eu de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra lida, e lhe pedimos que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua santa palavra, Pai. Nos dê entendimento e sabedoria vindo de Ti, Senhor, segundo o Teu querer e o Teu propósito, e fala aos nossos corações segundo aquilo que o Senhor tem já determinado, Pai, para a compreensão, a educação e para a correção. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Paulo ele chega no capítulo 3, já voltando ao ponto principal que a gente viu começar a carta. Então, ele vem nos primeiros capítulos aqui em Corinto, ele já fala primeiro, sabia dos problemas da igreja, ele diz que houve relatório para ele dos problemas, então já o pessoal já tinha mandado para ele o que estava acontecendo, e ele, sabendo disso, ele entra em contato com a igreja, e ele fala justamente que eles deveriam corrigir essas coisas. Ele diz assim: olha, meus irmãos, eu sei que vocês estão assim, estão dizendo é isso, ou está dizendo que é de Paulo, ou está dizendo que é de Apolo, etc. E aparecem 4 nomes ali no primeiro capítulo, né? Paulo, Apolo, Pedro, né, que ele chama Cefas, e Cristo, caracterizando 4 principais grupos que eles se autotitulavam ali na igreja de Corinto. Ele fala que não convém as coisas assim. Depois ele vai falar que ele não estava ensinando doutrina de homens, mas ele mostra a centralidade da sua pregação em Jesus Cristo e a cruz como centro de tudo isso. E depois de tratar da sublimidade de Cristo, depois de ele falar sobre espiritualidade, necessidade dos irmãos, ele volta mais uma vez para o assunto prático. É interessante que Corinto ele é muito mais diretamente prático, onde ele está respondendo, às vezes respondendo a algum problema que for relatado para ele que tinha na igreja, então ele vai explicar o problema e dizer como é que tem que ser resolvido. E também, em determinado trecho da carta, ele vai estar respondendo a perguntas que foram mandadas para ele por emissários, dúvidas que a igreja tinha. E por isso eu acho muito pertinente a carta aos Coríntios, porque ela fala de muito problema, e a gente vai encontrar aqui pelo menos, eu digo, 70%, 80% de qualquer problema que a gente encontra na igreja, a gente vê citado de alguma forma em Corinto. Não exatamente, né, porque o tempo muda, mas o princípio ele vai estar colocado ali. E esse princípio, que é o mais geral na carta, ele é chamado a atenção aqui, não só ele fala diretamente das divisões, como ele está aqui, de 1 a 9 do 3 aqui, ele vai dizer o motivo das divisões, o que é que isso está demonstrando, mas também quando ele vai tratar de outros assuntos, como por exemplo, quando ele fala da ceia do Senhor, que eles não estavam fazendo direito, ele relembra o assunto das divisões na igreja mais uma vez, que essa questão básica aqui, ele estava minando muito do que acontecia na igreja de Corinto, por isso ele dá uma ênfase muito mais apurada a respeito disso. Então, Paulo ele volta aqui no versículo 1, lembrando aos coríntios que quando ele se encontrou com eles, a igreja de Corinto foi um lugar que Paulo passou um determinado tempo. Segundo os comentaristas, é um período de aproximadamente 18 meses, 1 ano e meio, Paulo passa em Corinto. Ele vem descendo ali
entrar na Caina, no território macedônio grego ali, e aí tem perseguição dos judeus nas primeiras cidades, ali em Tessalônica, Filipos, etc. E ele vem fugindo, passa por Atenas até chegar em Corinto, e ele começa a pregar em Corinto como era de costume. Ele ia para a sinagoga, mas depois de algum tempo o pessoal da sinagoga não quis saber mais dele, e ele abandona como era costume também de Paulo. Era aquele negócio de dizer: olha, eu estou sacudindo aqui o pó das minhas vestes, vocês fiquem com condenação de vocês, eu vou para quem quer ouvir. E aí ele sai da sinagoga, alguns da sinagoga com ele saem também, e ele vai para uma escola chamada Escola de Tirano, onde ele passa ali muito tempo ensinando, né? Então, Paulo ele passa um período ali muito grande, mas no meio ele passa muita dificuldade. O relato do livro de Atos sobre esse período da vida de Paulo, ele nos diz que Paulo ele pensa em desistir, mas o Espírito Santo aparece para ele num sonho, dizendo: ó, você não desista, porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade, porque é realidade. Mas, principalmente no versículo 1, ele volta aqui a esse pensamento, porque sendo a igreja de Corinto uma igreja que era majoritária de gentios, então eles não eram instruídos em questões espirituais, apesar de ter alguns poucos judeus, mas os judeus também, quando eles eram poucos assim, talvez fugisse um pouco essa questão. Por quê? Porque havia partidos no judaísmo que eles não eram muito espiritualizados. Então, fariseus, eles acreditavam, eles eram espiritualizados, eles acreditavam em milagres, anjos, essas coisas. Mas, por exemplo, os saduceus, que eram muito comuns também, recorrentes, eles não acreditavam em nada sobrenatural. Eles não acreditavam em anjo, em espírito, em ressurreição, nada disso. Eles eram muito materialistas. Então, quando Paulo faz a descrição no versículo 1, dizendo que eles eram crianças em Cristo, ele está enfatizando primeiramente a inexperiência dos cristãos em Corinto, quando ele esteve com ele durante aquele ano e meio. Foi um ano e meio pregando, mas eles ainda eram inexperientes. Às vezes hoje a gente pensa que vai aprender as coisas de uma hora para outra, né? Tem gente que acha que vai fazer um cursinho, faz um cursinho na internet e diz: não, agora já estou craque nisso aqui. Mas a gente leva tempo até construir, saber sobre alguma coisa. Infelizmente a gente vive uma sociedade que tem cada vez mais desprezado o saber, e consequentemente nas igrejas muitas pessoas, eles conhecem o Evangelho, aí eles começam a assistir umas pregações, aí vai lá ouvir o Augusto Nicodemos aqui, o outro fulano ali e tal, e depois de ouvir uma série de pregações, né, gastar algumas horas aí, ele já acha que ele já está com conhecimento do supra-sumo da teologia na mente. E aí sai na internet discutindo, brigando, passando vergonha, né? Porque para muita gente não é nada, mas para quem conhece, sabe que o cara está passando vergonha. Esses são crianças espirituais. É preciso ter maturidade, mas na sociedade que despreza a maturidade, assim a nossa, como também é na sociedade de Corinto, muitas coisas dessas se perdem. É preciso ter maturidade. Mas maturidade, Paulo alinha aqui com espiritualidade. Olha como ele diz: eu não pude falar como a espirituais, quer dizer, olha, eu não pude falar com vocês como se eu estivesse falando com pessoas espirituais, mas eu falei como carnais, como crianças em Cristo. Então ele coloca a imaturidade junto com a espiritualidade. Em perceber, até o capítulo 2, nós vimos que Paulo trata os coríntios como cristãos, não como cristãos meia boca. A gente comentou isso nos últimos estudos. Não é uma questão de dizer que tem uns crentes mais assim e uns mais ajustados. Esse nunca foi o discurso de Paulo. Então é preciso tomar muito cuidado quando ele fala aqui que eles não são espirituais, para não tentar justificar o que algumas pessoas falam, como se houvesse crentes que tivessem o Espírito Santo e como se houvesse crentes que não tivessem o Espírito Santo. Isso não existe. Se a gente olhar no plano geral aqui, ele vai nos esclarecer isso. Ele não pode pegar isolado. Mas Paulo fala aqui de espirituais, carnais, mas quando ele cita crianças em Cristo, ele vai nos chamar a atenção disso. Uma criança, ele já tem fisicamente aquilo que um adulto ele vai precisar. Ele não está desenvolvido ainda, mas já tem ali. O menino ele já é um menino, ele já tem a fisiologia masculina. A menina já tem a fisiologia feminina, ele já tem os movimentos, ele já tem tudo, ele já tem o pensamento, só que ele vai desenvolver aquilo. Então não vai ser criado nada novo. Eu acho interessante a teologia quando você estuda, por exemplo,
fala que, por exemplo, o olho humano, a criança pequena já tem o olho do mesmo tamanho que vai ser o olho quando ele é adulto. Então o olho não cresce. Já vem o globo ocular do tamanho certo. Ele não se desenvolve mais. Mas ao contrário, o nariz e as orelhas continuam crescendo enquanto a gente estiver vivo, né? Mas a orelha já está lá. Se você pega uma criança e vê que às vezes você tem uma orelha com forma diferente, um formato, uma dobrinha, alguma coisa, quando você conhecer lá adulto, aquele formato ele vai estar lá. Ele vai ter crescido um pouco, mas ele não muda a característica. A digital que nós temos como adultos, na infância ela já está lá no formato e na marca correta. Não há mudança nisso, a gente já carrega essa identidade. Então, quando Paulo fala de crianças em Cristo aqui, ele está chamando a atenção dessa identidade. Ele está falando que é preciso amadurecer, mas ele não está falando que não tem o Espírito. Porque é uma questão muito sutil da tradução aqui, do versículo 1, e só os nossos comentaristas, como o Kitsemaque, ele vai falar sobre isso. As palavras que ele usa aqui para espirituais e carnais, eles existem no grego duas palavras diferentes. Eu não vou citá-las aqui, mas a questão tem uma palavra, por exemplo, para carnal, que é aquilo que é feito de carne. Essa é uma palavra. Mas existe outra palavra para aquilo que se parece com carne, ou tem a aparência de carne. E a palavra que Paulo usa aqui no versículo 1, quando ele fala carnais, não é aquele que é de carne, mas aquele que parece carne. Então, quando ele fala aqui espirituais e carnais, ele diz: olha, eu não pude falar a vocês como espirituais, assim como a carnais, dizendo vocês são carnais. Ele não quer dizer que os cristãos de Corinto, eles estão na carne, mas eles estão carregando a aparência da carne. E essa é a diferença básica para nós entendermos aqui. Então é a aparência da carne. Não existe cristão carnal, não existe cristão sem o Espírito. O Espírito é necessidade básica primeiro para a conversão. Se tem conversão, tem o Espírito Santo. A palavra deixa claro isso. Mas o problema é que existem, e a gente vai trazer a memória de Paulo aqui com Corinto para isso. Existem pessoas que se convertem, mas a aparência da carne ainda não saiu. Ele já está em Cristo, mas a aparência do mundo ainda está na sua vida. Então existem pessoas que isso leva um tempo. Então às vezes ele mudou ali, só que vai levar um pouquinho de tempo até ele ter a percepção de que precisa abandonar essas coisas. O grande problema é que nos dias que nós estamos vivendo, eu falo os dias assim, para contar algumas décadas para trás, já funcionava isso também. O negócio está tão assim, não confrontativo, né? Pessoas passam tanto a mão na cabeça, que às vezes essas diferenças, elas não são cobradas. Então o crente está ali dentro da igreja, mas ele não é cobrado em momento nenhum. Então ele continua com as suas velhas práticas, com os seus velhos costumes, e para ele está tudo bem. Esses dias eu estava passando lá procurando os meus vídeos com as notícias e com as palestras que eu costumo assistir, e apareceu para mim um cara fazendo uma crítica aos reformados, ao movimento reformado. E aí eu já passei logo direto, mas depois o negócio aparece, parece que o youtuber fica na gente querendo cutucar, né? Aí eu fui ler a legenda, ele citou um movimento, se eu não me engano, o nome é Dunamis. Eu já tinha visto esse nome, acho que por causa de alguma gravação do Fabrantes, de música, alguma coisa assim. E aí eu parei para pensar, né? A pessoa falando, os reformados têm problema sim. E aí depois o cara cita esse movimento. E eu pensei comigo, mas Dunamis não é reformado. Então, existe muita gente que eles querem carregar um título, mas eles não carregam uma posição. Eu já tinha visto um determinado pastor, começou a aparecer na internet há um tempo atrás, e ele falando sobre a reformada. Ele ficou famoso por causa de um vídeo que ele fez, falando porque ele não era mais neopentecostal, ele saiu da igreja neopentecostal. Só que depois, percebendo ali no pensamento, é assim, ele saiu do neopentecostalismo, ele quer a pregação reformada, doutrinária, mas ele não quer o culto reformado. Então o pessoal diz
que é cristão reformado, mas ele não carrega todas as qualificações. Isso eu pego como exemplo porque tem pessoas que se dizem cristãos, mas não estão carregando todas as qualificações do crente. Esse tipo de pessoas que Paulo está falando ainda carregam a aparência de carne. E há muitas pessoas assim, às vezes porque nós não cobramos. E assim, não entendam errado, porque eu não sou a favor de algumas pessoas que o sujeito ele vem na igreja, está visitando ainda, já está cobrando dele atitudes de crente. Eu sou contra isso, porque a gente acaba expulsando muitos descrentes quando eles estão começando a se interessar pelo Evangelho, com cobranças que são coisas de usos e costumes, não doutrina. Conforme a gente vê aí muitas denominações aí, o pessoal fala, doutrina, eles não estão falando de doutrina, estão falando de usos e costumes. O pessoal que defende a questão de cabelo, de não usar maquiagem, de roupa disso ou daquilo, ou de falar desse ou daquele jeito, ou que defende dias, uma série de coisinhas, são costumes. Você vê, o crente não pode fazer isso. Uma vez o cara me parou e falou, não, mas você é crente? Ele disse, sou. Não, você não é crente, não. Por quê? Porque você toma café. Crente de verdade não toma café. Eu fiquei pensando comigo, de onde é que ele tirou essa ideia? Isso é por causa de gente que chama de doutrina o que é costume. Então, esse chamar de doutrina o que é costume afasta as pessoas do Evangelho. Mas do mesmo modo que eu digo, não chama a atenção, deixa a pessoa se firmar, deixa ele entender o Evangelho, que ele naturalmente vai abandonar essas coisas, eu também não fico satisfeito com o crente que tem 2, 3 anos dentro da igreja e ainda tem costumes que já deveria ter abandonado há muito tempo. Meu avô contava que havia um irmão lá na igreja dele, quando ele era presbítero, bem novo ainda, que o irmão já tinha 2, 3 anos de crente e fumava. Ele não fumava em todo lugar, mas aí eles foram lá visitar ele e chegaram e falaram, meu irmão, você é um crente, já tem 3 anos, você tem que largar esse cigarro, isso é um mau testemunho. Ele fala, não, e o homem retrucou, disse, não, eu quero que você me mostre na Bíblia onde é que diz que eu não posso fumar. Aí meu avô disse, não tem na Bíblia dizendo, irmão fulano, você não pode fumar. Mas são coisas que são não próprias ao cristão, não são coisas espirituais, são coisas carnais, no sentido, são coisas que trazem a aparência da carne. Então há um equilíbrio entre essas duas coisas. E Paulo sabia que 18 meses dos Coríntios não era suficiente para eles terem abandonado tudo isso. Por isso ele diz, olha, eu falei com vocês não como espirituais, então eu tive que falar como carnais. O Evangelho é o mesmo, mas a intensidade e a profundidade ela varia de acordo com a compreensão do crente. E aí o desafio aqui é a gente já começar o texto pensando como é que é a nossa percepção do Evangelho. Será que a gente está pronto a ouvir as coisas realmente espirituais ou a gente ainda não tem a maturidade suficiente? Infelizmente nós vivemos um tempo em que as igrejas estão, na sua maioria, ainda com aparência de carne. Não estão tendo a capacidade das coisas superiores. Olha o versículo 2, ele vai dar uma aprofundada nisso, quando ele traz a figura da criança, mais uma vez, né? Ele diz, leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Que havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Mas até o versículo 2, ele fala leite e alimento sólido. Infelizmente há muito cristão, muito crente que ainda vive na base do leite espiritual. É interessante que o autor de Hebreus ele traz essa mesma figura para nós lá em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículos 12 e 13, diz assim, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes com necessidades de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, a figura da criança que não pode suportar o alimento é trazida por Paulo aqui. E ele aponta para os coríntios e diz, olha, vocês ainda estão como crianças espirituais.
Pense aí, quais seriam as características de uma criança espiritual na igreja hoje? Crentes que ainda estão na infância espiritual, ainda não amadureceram. E aí, como vocês não estão falando, não estão perguntando nada, eu vou fazer a pergunta, quero que vocês falem alguma coisa. Pense aí, o que seria uma característica de um crente que ainda não está maduro? Essa figura que Paulo falou, que ainda está espiritualmente criança. Quem vai falar primeiro? Vocês sabem, vocês estão com vergonha. Eles não vão falar com ele. Que não aceita ser repreendido. Como é que a criança faz? Quando você vai brincar, ele quer dar briga, ele não quer. Já viu quando você vai falar e as crianças vão vir assim: você não está olhando para você, não estou ouvindo você. Isso é uma característica de criança espiritual. O que mais? Mais um pelo menos para poder receber. Mais alguém tem coragem de se manifestar? Vocês estão pensando, está quase falando, só está com vergonha de levantar a voz. O que é que alguém que ainda não amadureceu? Qual o sinal? A gente precisa saber dessas coisas. Porque como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai resolver? Será que nós não estamos sendo crianças espirituais? Ou às vezes a gente pensa no sinal e quando pensa assim fala: mas peraí, isso aqui pode me denunciar. Olha bem. Uma criança espiritual, ela, na característica principal que Paulo está dizendo aqui, ela não consegue absorver o ensinamento, a palavra. A gente vê um sinal muito claro, às vezes, e a gente não gosta de citar ele, não gosta de lembrar. Às vezes são pessoas que não têm paciência, não têm disposição para estudar a Bíblia. São as pessoas que reclamam quando as pregações são cumpridas demais no culto. São pessoas que participam do estudo da escola dominical e termina e não entendeu nada do que aconteceu. Então, Paulo cita aqui quando ele fala de leite, mais a questão do alimento. Então, é preciso ter capacidade para digerir um alimento mais elaborado. Né? E hoje você vê muito isso. Que antigamente o que é que acontecia? O sujeito que estava ali, quando fazia uma certa idade, ele já começava a pensar, né? Já está chegando a idade, tem que casar. Lembra o pessoal falando: não, fulano já está na idade de casar. E aí as pessoas se casavam, né? E aí quando começava a vir filhos, aí a preocupação, qual era a preocupação do adulto? Eu penso assim com relação à alimentação, por exemplo. É que quando vem a criança, a gente tem que mandar as crianças comer as coisas. Como é que a criança vai comer a coisa se o pai não come? Então o adulto, ele aprendia a comer porque era coisa de adulto comer, né? Adulto tem que comer o que? Tem que comer verdura, tem que comer isso, tem que comer aquilo, não pode ter nojo. Hoje em dia você tem um monte de adulto que não quer comer nada, eles não desenvolvem. E aí quando vem a criança, como é que ele manda o menino comer? Tem que comer isso. Se tem um adulto que eu não gosto disso aqui não. Uma outra coisa que demonstra a imaturidade na igreja hoje, muitas vezes, é como nós lidamos com o trabalho das crianças. Se você for uma fonoaudióloga falar sobre criança, ela vai dizer que a pior coisa que você faz para a criança aprender a falar é quando você fica falando com a criança, ou errando em propósito as palavras, ou usando vozinhas chiadas, porque atrapalha a compreensão da criança poder aprender a falar. Tudo que a criança faz, ela faz espelhado no adulto. Então, ele vai aprender a comer olhando os pais comerem, ele vai aprender a falar ouvindo os pais falarem. Mas qual é a metodologia hoje? Hoje a metodologia dos adultos é se parecer com criança.
E aí, os nossos trabalhos infantis, muitas vezes, a gente fica naquela ideia: a gente precisa falar do Evangelho numa linguagem que as crianças entendem. Só que as crianças, elas não entendem a nossa linguagem que a gente está falando em casa. Por que a gente tem que infantilizar tanta coisa para a criança? Por que nós diminuímos, reduzimos, limitamos? E a gente pega hoje, todo mundo é consciente de dizer que hoje as crianças, elas estão muito mais espertas do que antigamente. As crianças antigamente eram muito mais bestas. Mas o que a gente estudava antigamente, como a gente lidava com criança, como as crianças eram conduzidas no trabalho do CP antigamente, os trabalhos infantis antigamente, é muito superior ao conteúdo que a gente está querendo dar para as crianças hoje, apesar da gente dizer que as crianças, elas são mais inteligentes. Isso é um sinal de quê? Não é que as crianças, elas são menos capazes. Na verdade, é um sinal de infantilização dos adultos. Então a gente precisa amadurecer. A gente precisa digerir uma coisa melhor. Essa ideia de que alguém precisa saber, mas não tem que ser eu, ela não cabe dentro do Evangelho. O que Paulo traz para nós aqui é que nós precisamos amadurecer, nós precisamos ser capazes de receber o ensinamento mais pesado, o ensinamento mais sólido, o ensinamento mais profundo da palavra de Deus. A gente não pode ficar só no básico. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que estão há 5, 10 anos na igreja que conhecem somente o básico a respeito da sua fé. Muitas vezes a gente não sabe nada sobre os fins dos tempos, escatologia, qualquer conversa que aparece a gente cai nelas. A gente não sabe nada sobre o Espírito Santo. A gente sabe muito pouca coisa sobre como é o processo da nossa salvação. A ação do Espírito Santo na nossa vida. Como corresponder ao Evangelho. Como pregar o Evangelho. A gente não tem sabido nem sequer dizer ou falar sobre o plano de salvação para alguém que não conhece. Isso é porque é o que Paulo está reclamando aqui com os Coríntios. Ainda está no leite. Está faltando alimento sólido, mas o que ele diz? Essa falta de solidificação, essa falta de solidez, de capacitação, de espírito, né, segundo ele diz aqui, é o que está fazendo a igreja definhar. Porque o que ele vai ligar aqui? Passando do versículo 2 para o versículo 3 e seguindo, ele vai fazer a ligação disso com as divisões da igreja, que é o ponto central aqui do texto. Ele diz: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? É interessante, versículos 3 e 4. Olha uma evidência aqui de imaturidade espiritual. Ele diz: se há entre vocês ciúmes e contendas. Se a gente for olhar ciúmes e contendas, pegar o significado da palavra, né? Ciúme é quando eu olho para o outro e quero aquilo que o outro tem. Pior ainda, alguns linguistas vão falar que o ciúme no comportamento humano não é só eu desejar o que o outro tem. É eu desejar o que o outro tem e desejar que ele não tenha. E aquele negócio, por que fulano tal tem isso? Não era ele, quem tinha que ter era ele. Ele não deveria ter. Então não é só ele desejar o mesmo que o outro, é que o outro não devia ter, era eu que devia ter. Então isso é o ciúme. E a contenda é a briga, a rixa. Geralmente a contenda é gerada pelo ciúme. Ele diz: se essas coisas estão aí, isso não é uma demonstração que vocês ainda estão infantis espiritualmente. Só que olhe para nós hoje, para as igrejas, para a sociedade. O que é que mais tem no meio do povo? É ciúme e contenda. Você faz um negócio, você vai numa sociedade interna, faz uma eleição, está chegando no final do ano, tem eleição. Aí fica aquele negócio, você faz a eleição, e aí o pessoal disputa a eleição e quer. Agora, quando o outro é eleito, aí depois a pessoa pega e diz: não quero mais saber de nada não. Eu fui ele que escolheu fulano e tal, escolher. Isso a gente tem eleição, votação. A gente deveria dizer: olha, é um sistema democrático, então votou, a maioria votou, então vamos respeitar a vontade da maioria. Mas as pessoas não respeitam a vontade da maioria. Agora, quando você chega em outros lugares, outras funções
irmãos que são nomeados. Já viu aquela ideia? O sujeito fala, eu acho que eu vou sair da igreja. Tem liderança que vai lá e diz, não, vou dar um cargo tal para você aqui para não sair da igreja. O que é isso? Isso é imaturidade espiritual. A pessoa diz, se não me der isso, se eu não for escolhido para aquilo, eu não quero mais fazer parte. Isso é o quê? Isso não me contém. Então, ele está dizendo que quem são essas pessoas? São pessoas carnais, são pessoas que têm aparência de carne. Quem fica fazendo birra com quem está fazendo o trabalho é político, isso é coisa do mundo, não é coisa da igreja. Mas muitas vezes as igrejas estão cheias disso. Então ele chama a atenção: olha, se você tem dificuldade, vive com ciúmes, a inveja aparece, outra coisa, a fofoca toma conta, e fofoca é manifestação de ciúme. É falar mal do outro porque eu não gosto do outro, eu não quero que o outro tenha aquilo que tem. Isso é um sinal de quê? A pessoa fala, não, é um sinal de que ainda há infantilidade na igreja. Uma igreja madura, uma igreja que passa por cima dessas coisas. Mas, especialmente, quando ele chama a atenção no versículo 4, lembrando, ele lembra que lá no capítulo 1 ele fala de Paulo, Apolo, Cefas e Cristo. Só que ele chama a atenção aqui só para dois nomes aqui no versículo 4, Paulo e Apolo. Por que Paulo e Apolo? Provavelmente eles se sucederam. Paulo passou 18 meses e depois Apolo. Quando a gente vê o registro do livro de Corinto, de Atos, ele vai falar sobre isso aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Lá em Atos 18, ele vai falar sobre Apolo. Então, um pouco depois, Apolo aparece e Apolo passa um tempo em Corinto. Então, são dois que fizeram. Então, a figura que Paulo traz é: eu plantei, Apolo regou. Quer dizer, Paulo chegou primeiro, ele colocou a semente, e Apolo veio com um outro trabalhador e regou a semente para que pudesse brotar. Mas ele disse: quando vocês escolhem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vocês não estão andando segundo homens. E aqui vem um negócio que alguns costumam dizer que Paulo ele dá um tapa na cara da igreja com a luva de película, né? Vai ver aqueles filmes de cavaleiros, o sujeito chega assim, eu desafio, aí tira a luva, chega a luva e bate na cara do outro. É Paulo reclamando com a igreja de Corinto. Então, é uma bofetada. Quer dizer, vocês são carnais porque vocês estão seguindo homens. Talvez ele já visse a objeção da igreja, os Coríntios lá falando, não, nós não seguimos homens não, nós seguimos o Evangelho. E Paulo dizia, mas vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Não é homem? Eles estão seguindo homens? E é interessante nós vermos isso, porque parece uma coisa de liderança, né? Que a gente vê acontecer nas igrejas da nossa época. Aquele negócio, o pastor sai da igreja e sai um monte de gente junto com ele. A gente pensa muito nisso aí. Mas vai muito além disso. A gente precisa trazer para o nosso contexto hoje. Às vezes, a gente toma muito partido das coisas dentro da igreja. É fulano ou ciclano. E eu acho interessante assim, na forma de analisar o comportamento humano, mas é triste. Quando às vezes a gente fica, e voltando aos assuntos de eleição, né? Aí fica aquele negócio, o pessoal querendo fazer campanha. Uma vez, sabe que uma irmã ficou brava comigo, uma vez na igreja que eu passei? Ela passou uns meses me evitando na igreja. Porque eu fui falar, né? O pessoal fazendo muita campanha lá. Eu falei para ela, não, é o seguinte, não só para ela, mas estava no grupo. Eu expliquei que quando a gente faz alguma coisa na igreja, a democracia assim, é para poder a gente se sentir participante. Mas quem escolhia é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que determina. Então a nossa vontade vai ser da vontade do Espírito Santo. Então a gente precisa orar, precisa buscar o entendimento de Deus, e o Espírito Santo vai mostrar quem é que tem que ser, quem é que tem que assumir a função. E aí eu falei, porque quem faz campanha em eleição de igreja, fica fazendo campanha, fazendo cabo eleitoral, não sei o quê, está fazendo o serviço do diabo. Aí ela não gostou. Aí ela passou um tempo, então foi meses. Chegava na igreja, ela entrava aqui, terminava tudo, ela saía correndo para não me ver, para não querer cumprimentar. Levou um tempo até passar isso. Mas por quê? Infantilidade espiritual. O pessoal fica querendo, aí faz a campanha, aí termina, fica igual política. Aqui vocês sabem, a cidade pequena vocês conhecem
começa o negócio, daqui a pouco tem um brigando com o outro, o pessoal ficando de mal com o outro. Eu já vi muito irmão que não falava com o irmão por causa de política. E o que eu mais vi é que dois irmãos que eu conheci lá na Bahia, que não falavam com o outro por causa de política, agora os dois políticos que ele defendia e eram ligados há anos, estão juntos. E aí vem aquele sorriso, né? Você vê, a gente briga por causa de homens, mas infelizmente muitas vezes essas coisas ultrapassam fora da política e entram para dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos discutindo por causa de homens. Já enfrentei algumas dificuldades, que é interessante. Hoje com redes sociais, né? Todo mundo está fazendo alguma coisa, tira foto. Você sabe onde é que está todo mundo, né? Aí tem gente que participa de tudo. Eu lembro lá no começo, quando ainda era o Facebook, uma jovem que eu conhecia, né? não era de dentro da igreja, não. Ela postava tudo no Facebook. Uma vez eu até vi assim, me assustei. A pessoa estava lá, não sei o que, de repente a pessoa posta assim no Facebook, sabe quando você colocava aqui, igual se estivesse postando no feed do Instagram, indo ao banheiro. Eu digo, meu Deus do céu, acabou o mundo. Só que aí a gente está em algum lugar, a gente chega, está conhecendo os irmãos, visita, faz alguma coisa, aí o irmão diz, pastor, vem almoçar aqui, aí você está lá, o irmão tira foto, aí posta a foto. Aí tem lugar que as pessoas já olham, olha, eu posso estar com fulano de tal. E já fica aquela disputa. O que é essa disputa? Carnalidade. É a mesma coisa que o Paulo está falando. Você diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, e dá trabalho para isso. E já passei muita dificuldade por conta disso. Às vezes tem irmão que eu ia visitar em determinado lugar, e por causa dessas discussões, né? A gente ia visitar o irmão, às vezes não podia nem parar o carro direito na frente da casa do irmão, porque o pessoal passava e via o carro parado, e aí depois vinha os comentários, o pastor visita fulano, visita o ciclano, mas isso e aquilo, que culpa eu tenho se o fulano, o ciclano, praticamente toda semana convidava para jantar, ou para almoçar, ou para alguma coisa, ele dizia, não vou. Mas o povo reclamava, por isso quando eu cheguei aqui, às vezes o irmão pergunta, ele não pode postar, porque não adianta você ficar tentando proteger o negócio para evitar briga, porque o povo caça briga de todo jeito. O problema não é o que você faz ou o que você deixa de fazer, o problema é carnalidade dentro da igreja, aparência de carne, porque as pessoas ainda ficam disputando por homens, figuras humanas. A gente vai fazer o trabalho de Deus, as pessoas fazem como se eu estivesse fazendo para o outro. Eu vou aproveitar para falar com vocês, uma das coisas que mais vamos dizer assim, uma das coisas que me chateia, que a gente enfrenta muito no ministério pastoral, sabe o que é? Pastoralmente, o que acontece com o pastor quando ele vai para o grupo? Você está saindo no campo, então está lá, você conversou com o conselho, você está querendo sair, ou o conselho acha que não deve continuar, aí você conversa com o descendente, fala, não, vamos renovar para o próximo ano, beleza. Aí a gente vai procurar campo, aí vai entrando em contato, falando com as pessoas. Só que geralmente, alguns pastores fazem diferente, mas eu sou da linha mais tradicional, a gente não sai chamando o presbítero de uma igreja e fala, me chama lá para ser pastor de sua igreja. Eu não faço isso. Né? Os pastores normalmente os pastores mais centrados, assim, mais maduros, a gente não fala isso, a gente informa, a gente fala, a gente, às vezes você tem um contato, você manda mensagem e fala, eu estou disponível, estou procurando campo no próximo ano, mas você espera ser convidado. Você não vai lá e aparece. Sei que tem uns assim, meio despachados, que o cara vai lá e aparece, mas não é a ética básica pastoral. Então você espera ser convidado. Aí o vice-presidente do conselho ele liga para o pastor e fala, pastor, quem está procurando pastor para o próximo ano, queria convidar o senhor para poder pregar aqui na igreja, para a gente conhecer a igreja, para a igreja conhecer, para a gente conversar. A gente vai, aí prega, aí depois a gente senta junto com os presbíteros da igreja e conversa. Aí eles falam o que é que eles estão esperando, aí a gente fala como é que trabalha, né? Eu sou bem claro nisso, porque às vezes ele fala, olha, isso aqui, se você quiser isso aqui, já fica sabendo que eu não faço muito isso aqui não. Eu funciono assim, eu cobro desse jeito, eu falo, então eu coloco tudo preto no branco. E aí vai, e o conselho da igreja convida, geralmente o conselho escuta às vezes a igreja, se a igreja entusiasmou, se gostou do pastor e tal, aí convida, o pastor vem convidar. Pega toda a mudança,
sai do lugar onde ele está, né? Porque a gente vive assim, de cidade em cidade, pastor é nômade. E aí vem, e aí muda para a cidade, aí você chega, às vezes o pastor anterior teve alguma dificuldade, mas você chega, você é outra pessoa. Mas a maior dificuldade é quando você chega e tem gente que fica um pé atrás com o pastor por causa do problema que ele teve com outro pastor. Carnalidade também. Então, ele tem problema com o outro, mas eu não sou o outro. Aí a pessoa fica ali, beleza. Só que tem gente que fica assim, tipo, o pastor tem que conquistar você primeiro para depois você dar abertura para o pastor. Dá vontade de falar, meu irmão, não fui eu que vim aqui e me ajoelhei no conselho e pedi para poder vir para cá, não. Foi vocês que me convidaram. Então, quando a gente se liga muito com coisa de homem, a gente fica com essas pequenas coisas que não contribuem para o Evangelho. Quando o pastor vem para a igreja, numa igreja presbiteriana, eu falo da nossa realidade, não vou falar de outras, porque tem igrejas que às vezes vai trocar o pastor, alguém lá em cima fala, é o pastor fulano de tal que vai para aí. Beleza, o cara é colocado lá. Aí se a pessoa quiser dispor é outra coisa. Mas no nosso caso, que é convidado pela igreja, pela liderança da igreja, eu acho desproporcional a pessoa achar que o pastor ele tem que chegar e tem que cativar a pessoa primeiro para a pessoa poder querer fazer alguma coisa. Isso é carnalidade, isso é o trabalho de homens. A gente não está entendendo que o trabalho de Deus ele é para Deus, não para nós. Paulo chama muito bem a atenção disso quando ele diz: quando vocês ficam olhando para homens só por causa do homem, vocês estão sendo carnais. E ele cita usando o próprio nome, né? Se você fala, eu sou de Paulo, eu falo, eu sou de Apolo, começa a brigar, é porque vocês estão sendo carnais. E pensa que uma coisa que já acontece, toda vez que a gente chega na igreja, sempre tem um bocado de gente que fica lembrando do pastor anterior. Geralmente é o pastor anterior, mas tem sempre, todo mundo tem um pastor, aí fica todo tempo, o pastor fulano fazia isso, o pastor cigano fazia desse jeito, o pastor fulano, quando o pastor fulano fazia, e a gente fica ali, né? A gente mantém isso, a gente não quer discutir com ninguém, não quer andar, a gente precisa parar de pensar nos homens. A gente precisa entender o que é que nós estamos fazendo, qual é o nosso objetivo, a quem nós estamos servindo. Né? O objetivo do Evangelho, o objetivo da igreja, da comunidade, da liderança, do pastor, é fazer o trabalho de Deus. Nós somos ferramentas de Deus. Tanto é que nos nossos legislação, na confissão de fé, na nossa Constituição, quando fala das obrigações de pastor, de presbítero, de liderança, essas coisas, ele vai citar justamente que o membro da igreja ele tem o dever de prestar respeito à liderança pela função que ele exerce. Não depende da pessoa que ele é. A pessoa que ele é está nas qualificações para uma pessoa ser eleita, mas uma vez que foi eleito, está investido no cargo, o dever é responder investido no cargo. Uma vez eu estava dando esse estudo a respeito de diáconos na igreja, né? E eu tive que falar com os irmãos, porque os irmãos tinham dificuldade. Eu disse: meu irmão, é o seguinte, a gente está no culto e a criança ela começa a bagunçar o culto demais. Às vezes o diácono, a função do diácono é chegar lá e pegar o menino e levar até os pais e reclamar aos pais, dizer: olha, segure ele, ele não está deixando o culto acontecer. Só que aí os pais ficavam com raiva. Ele dizia: quando você fica com raiva, você está pecando. Por quê? Porque a função dele é a ordem do culto. É a função do diácono. Se os adolescentes, já tem muita igreja que a equipe de louvor sumia, terminava o louvor e sumia, ia para o fundo da igreja e ficava lá bebendo água. Meia hora bebendo água. Eu digo: o diácono, quando ele chega lá, ele pode chegar lá e dizer: o que é que vocês estão fazendo aqui? Ah, não, volta todo mundo lá para dentro. Eu falo: e se ficar com raiva, está pecando. Por quê? Porque a função que ele exerce dá autoridade para ele poder fazer isso. Não depende da pessoa que ele é, mas da função que ele está investindo. E Paulo está falando disso aqui. E por isso ele escala no versículo 5 aqui, quando ele diz: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem um planta alguma coisa, nem um que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aqui Paulo está mostrando que as funções, elas são terrenas, são termináveis. Paulo, ele semeou e foi embora. Apolo chegou e regou.
ele pegando a metáfora da planta. Mas quem é que faz a planta crescer? É Deus. Assim na igreja, chegou alguém, começou um trabalho, ele teve importância naquele tempo, o outro passou, depois veio o outro, cada um teve a sua função pelo tempo que ele teve que exercer. Mas quem é que sustenta o trabalho? É Deus. Quando o negócio vai bem, é para engrandecer o quê? O reino de Deus. Às vezes eu sei que a gente tem ainda algumas lideranças que eles querem ver o negócio estourando, bombando, para poder ficar na forma dele. Não, quando fulano teve lá, erroneamente, muitas vezes a gente ainda alimenta esse ego de alguns homens. Fala, na época do fulano e tal, só que a gente não vê amadurecimento. Às vezes tem um pastor que chegou, a igreja encheu de muita gente, só que essas pessoas elas não amadureceram espiritualmente. E depois vem um outro que vai pegar mais duro, às vezes não vai crescer, mas ele vai amadurecer aquelas pessoas que estão ali, vão solidificar. E às vezes nesse momento até alguns perdem, porque quando entra muita gente que não está muito interessada no negócio, e às vezes no processo essas pessoas vão embora. Mas a gente fica contando muitas vezes por números. Mas o que é que Paulo está dizendo aqui? Cada um tem uma função. É um negócio que eu chamo no ministério pastoral de especificidade ministerial. Foi a palavra melhor que eu achei assim. Que quer dizer o quê? Cada pastor, ele tem a igreja certa e o tempo certo que ele tem que passar ali. Então, tem o pastor certo para a igreja certa no tempo certo. Pode ser o pastor certo da igreja certa e o tempo errado. Ou pode ser o pastor errado para a igreja certa, a igreja certa no tempo certo e o pastor errado. Mas Deus ele manda o pastor certo, a igreja certa e no tempo certo. E as dificuldades vêm quando esse ministro, muitas vezes, ou a igreja, eles não evoluem. Porque se tem um tempo certo, tem um tempo de acabar. E no tempo que acaba, Deus manda. Paulo está falando sobre isso. Eu plantei, a Paulo regou, ele disse, cada um teve um tempo. Cada um tinha uma função nesse tempo que Deus deu. Mas o princípio é Deus. Quer dizer, as funções que a gente tem, elas são temporárias. O trabalho que a gente desenvolve é temporário, mas Deus é eterno. E aí quando ele fala de carnalidade, de aparência da carne, imaturidade, ele vem chamar a atenção disso. É imaturidade não entender que cada pessoa tem o tempo certo para exercer a função que ela tem para exercer. Isso é algo que todo mundo tem que saber. A gente, no nosso sistema democrático, a gente tem que saber quando a gente vota, se é o tempo ou não é o tempo. Faz parte ali também. Deus vai despertar no coração através do Espírito Santo, a gente sabendo disso. Mas para cada um que está também, ele tem que, cada um que tem função, né, que está à frente de alguma coisa, ele tem que entender que tem um tempo. Eu não posso querer permanecer mais do que o tempo, mas também não posso querer sair antes do tempo. A gente precisa deixar o Espírito Santo trabalhar a nossa vida nisso. E o que acontecia ali com essas pessoas em Corinto é que tinha gente, quando ele fala de Paulo, tinha gente que ainda vivia no saudosismo. Quando Paulo estava aqui e tal. E aí o próprio Paulo fala para ele: está errado. Mas tem gente que fala: não, Apolo que era o cara e tal. E aí já queria sim o negócio e Paulo fica para trás. Paulo chega para eles e diz: vocês também estão errados. Cada um teve o tempo que precisou. E Deus manteve no tempo que precisou e levou no tempo que precisou. Lembra que eu contei como Paulo estava em Corinto? Paulo já pensou em ir embora antes do tempo. Aí vem o Espírito Santo e aparece para ele em sonho e fala: você não vai não. Você fica, não vai. E no ministério a gente passa por isso e vê isso com uma clareza muito grande, que talvez os irmãos não consigam ver. A gente vê que quando a gente está num lugar e Deus quer a gente ali. Eu já tive um lugar que eu pensei em ir embora. Muita dificuldade, mas aí a gente pensa em ir embora, mas o que acontece? Aí o Espírito Santo vai lá e fecha as portas. Não aparece lugar nenhum, não aparece convite nenhum. Eu já tive uma igreja que no primeiro ano apareceu convite para ir para outra igreja. E aí eu não fui, porque eu já tinha combinado com a igreja. E eu não ia, praticamente eu não ia ultrapassar isso. Mas aí depois, uns 2, 3 anos depois, já estava no negócio, eu estava querendo ir embora. Mas aí não aparecia nada. O Espírito Santo dizendo: você vai ficar aí. E operou o que tinha que operar. Até o momento que a gente entendeu: olha, parou, o que eu podia fazer aqui já foi feito.
já desenvolveu o que tinha que desenvolver, aí Deus aparece e abre a porta. Diz, não, agora você pode sair. A gente precisa aprender isso. A gente tentar viver fora disso, tentar fazer a nossa própria vontade, é infantilidade espiritual. Então, cada um fez. O que planta e o que rega, eles são, ninguém é coisa alguma, mas é Deus que é todas as coisas. O trabalho de Deus é eterno. Então, quando a gente faz o trabalho de Deus, a gente pensa aqui como igreja, tem que pensar, a gente está fazendo para Deus. Eu não estou fazendo para o pastor, eu não estou fazendo para a liderança da igreja, eu estou fazendo para Deus. É o trabalho de Deus, pelo Evangelho, para o Evangelho. Então, se eu não entender isso, aí vem maturidade. E é o grande problema hoje, que uma pesquisa estava sendo comentada, diz, quem são as pessoas que mais saem da igreja? A pessoa vai falar, o crente carnal, é isso, aquilo, mas se você for pesquisar, as pessoas que mais saem da igreja são pessoas que chegaram à liderança. Porque tem coisa que você só vê na igreja quando você está à frente. Os irmãos nem imaginam que existe. Mas quando a gente está à frente, a gente vê. Agora, quando já alguém chega à liderança e não tem maturidade, aí ele sofre. E aí muitas vezes são esses os que saem da igreja. Porque ele viu aquilo que ele não estava preparado para ver. Só que aí o que é que fazer? A gente vai chorar? A gente já chegou lá. Agora vai chorar, voltar atrás? Não, o Espírito Santo diz, amadureça. Você sofreu agora? Siga em frente. Aprenda com isso. Entenda que isso é maturidade. É coisa de Deus. É o Senhor que dá o crescimento. A gente precisa se lembrar disso. Precisa apelar para isso. É Deus que nos faz crescer. É para Ele que nós trabalhamos. É a Ele que nós servimos. E aí ele completa os versículos 8 e 9, o último ponto do texto. Quando ele diz, olha, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Aqui no versículo 8, o apóstolo Paulo vai nos dizer que as recompensas, elas são o resultado da fidelidade, não o objetivo. O que planta e o que rega são um. Quando ele fala na mesma categoria. Ele vai reforçar isso no versículo 9, quando ele fala de Deus somos cooperadores. Nós trabalhamos para Deus, nós trabalhamos juntos, cooperamos uns com os outros para trabalhar para Deus. E aí vem a questão da infantilidade apontada pelo partidarismo, seguir homens. Se a gente entender que somos todos cooperadores de Deus, a gente coopera junto com o trabalho de Deus, a gente tem que entender que eu não posso me negar o trabalho por causa de alguém. Eu não posso tentar deixar as coisas, não, fulano fazendo isso aqui, eu não vou. Aí eu já volto à advertência, E aí já peço aí, ore pelo amor de Deus. Não vá fazer igual a irmã, se alguma coisa bater aí, e depois de ficar sem querer falar, ou ficar com raiva de mim. Mas eu tenho que falar porque está na palavra. Se você se nega a fazer a coisa por causa de alguém que está próximo de você, ou por causa de alguém que você não gosta, você está pecando. Paulo está nos dizendo isso aqui. O que planta e o que rega são funções diferentes, não diferentes. Nós somos cooperadores, então ninguém está servindo o outro. Nós estamos servindo a Deus. Então, se eu negligencio o trabalho, eu estou negligenciando o outro, eu estou negligenciando a Deus. E precisamente Paulo coloca isso atrelando, mostrando que isso é uma imaturidade espiritual. Porque Paulo podia ficar com raiva, ele não teve que pegar Pedro e dar um saculejo de Pedro. Isso foi antes, Ele chega de Pedro e fala, não, como é que você vive como judeu e chama isso? Eu tive que resistir a Pedro face a face. Só que depois ele continuou lá fazendo trabalho. Ele podia ficar queimando o filme de Pedro onde ele passava, dizer, não, Pedro ele quer ser muito isso aqui, mas ele na hora aqui ele não segue a palavra dele, não. Mas ele não falava de ninguém. Ele poderia ficar com raiva. Ele chega até a citar, quando ele está usando para poder criar argumento sobre os apóstolos, diz, olha, eu trabalhei muito mais do que eles. Só que ele só usa isso quando ele diz, deixa eu me gabar aqui, como se eu estivesse me gabando na carne.
Se eu fosse doido, eu ia fazer desse jeito. E aí ele usa essas palavras. Mas não deixa de ser uma verdade. Ele fala: eu trabalhei muito mais do que eles. Só que ele não continuava com isso no seu discurso. Ao contrário, o que é que ele falava? Eu sou o menor dos apóstolos. Se ele tivesse com raiva dos apóstolos, de Pedro, por exemplo, por causa do que fez, ele iria continuar dizendo: eu sou o menor dos apóstolos, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Eram essas palavras da apresentação de Paulo, justamente para mostrar que ele entendia que orava para Deus, não para os homens. Mas o principal aqui, para nós agora que estamos trabalhando, o galardão ele vem do Senhor. Então, o nosso resultado, aquilo que nós recebemos, a glória de Deus, a bênção de Deus, ele não pode ser o objetivo do nosso trabalho. E assim também como o reconhecimento dos homens não pode ser o objetivo do nosso trabalho. Para a gente trabalhar, a gente não está trabalhando para ser reconhecido. A gente não está trabalhando para ser grande, para ser reconhecido, para ser lembrado. A gente não está trabalhando para nada disso. Nós estamos trabalhando porque Deus nos alcançou, é graça de Deus. O objetivo do trabalho é a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Não eu, mas Deus. Mas Deus é tão bom que Ele nos recompensa. Recompensa pelo quê? Porque a gente fez um trabalho bonito, grandioso? Não, Ele recompensa quando nós somos fiéis. E fidelidade não tem nada a ver com ser visto pelos homens. É uma história que é muito interessante. De uma figura, eu não vou me lembrar os nomes aqui agora, mas o que acontece? Lembrar a figura de um pastor que pregava ali no começo do século, 1930, 40, por ali mais ou menos. E diz que esse pastor ele começou na sua igreja uma série de pregações, meio movimento, meio como um avivamento. Só que ele quase não é lembrado. Porque geralmente os pastores americanos eles são lembrados quando eles eram grandes, eram os pastores que foram conselheiros da Casa Branca, ou que foram grandes pregadores conhecidos em todo o país e até no mundo. Mas esse pastor não tinha nada disso. Mas ele estava pregando, e era uma mensagem transformadora, uma mensagem de despertamento espiritual. E fala que um dia ele estava pregando, e vinham passando dois jovens, 13, 14 anos, e eles chamaram a atenção da pregação, chegaram até a entrada da igreja, e olharam, só que a igreja estava lotada, eles não viram lugar. Aí eles desistiram, disseram: não tem lugar, vamos seguir, e saíram. Só que aí diz que um diácono da igreja, que ninguém sabe o nome até hoje, o nome do pastor é registrado, é que eu não lembro dele agora, mas um diácono da igreja, que ninguém sabe o nome, ninguém soube, ele viu aquilo e saiu correndo, foi lá e pegou aqueles dois garotos e falou: oh, não vão embora não, eu vou arrumar um lugar para vocês dois sentarem juntos. Aí eles voltaram, ele conduziu aquele jovem, chegou lá na igreja e falou: meu irmão, libera aí o lugar para esses visitantes sentar, e abriu espaço e colocou os dois sentadinhos. Eles assistiram o culto, ouviram a mensagem, foram impactados pela mensagem, então apenas levantaram a sua mão, entregaram a sua vida a Jesus, se tornaram cristãos. Mas o grande negócio é aí. Esses dois jovens, ele tem um nome conhecido, se chamava Billy Graham. Billy Graham, talvez a geração de vocês, alguns de nós, não tenham ouvido falar dele, mas Billy Graham é considerado o maior evangelista do mundo. O homem que pregou a maior número de pessoas. Ele fazia cruzadas em estádios, milhares e milhares e milhares de pessoas. Até hoje existe a Fundação Billy Graham, e os seus filhos dão continuidade ao seu trabalho. Um evangelista. E o outro rapaz, o outro jovem, era amigo dele. Billy Graham se tornou um grande evangelista pregador que impactou o mundo. Ele pregou em todos os lugares, começando nos Estados Unidos, todos os Estados Unidos, como eles falam lá, da costa leste até a costa oeste, depois Inglaterra, Canadá, todos os lugares de fala inglesa e lugares de fala portuguesa também, chegando até o Brasil e outros lugares, e milhares de pessoas se converteram durante isso. E o outro colega era justamente o rapaz, o homem que era o organizador de todos esses eventos. Eles ficaram juntos até a velhice e impactaram o mundo. Agora, por que eles impactaram o mundo? Por um diácono desconhecido correu atrás de dois jovens que pareciam não oferecer nada. Chamou eles para poder voltar para dentro da igreja. Por quê? Porque ele fazia o trabalho não para lá.
Ele não precisava se preocupar. Se fosse por homens, não, a igreja já está lotada. Não precisa mais ninguém. Você vê que ele nem esperava nada e ninguém sabe nem o nome dele. Talvez eu tenha conversado e ele não falou, não se apresentou, não disse nem o seu nome para os dois jovens. Talvez eles se lembrassem, alguém tivesse registrado. Mas o registro tem que até hoje ninguém sabe o nome daquele homem. Mas ele impactou o mundo sem ser lembrado. Só porque ele foi fiel. E a recompensa com certeza está lá. Porque a palavra diz: se eu recebo o profeta, eu recebo o galardão de profeta. Então qual o galardão que esse diácono recebeu por ter trazido Billy Graham para poder ouvir a mensagem e se converter naquele dia com a mensagem de Deus? Com certeza o galardão do grande pregador também recaiu sobre ele. Por quê? Porque Deus quer que nós façamos a obra dele sem olhar para as pessoas, sem partidarismo, sem imaturidade espiritual, entender que Ele nos colocou aqui para viver. Então somos cooperadores. Cada um de nós, versículo 8 diz, receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Por quê? Porque nós não estamos aqui para cooperar com a igreja, nós estamos aqui para cooperar com o Senhor. Nós somos cooperadores. Cooperadores de quem? Nós não cooperamos no sentido da palavra, que se for estrito, a gente não está cooperando com Deus. Deus não precisa de cooperação. Mas nós cooperamos uns com os outros no trabalho de Deus. Nós somos ferramentas na mão dele. Mas a cooperação é com o irmão. E com quem que eu vou cooperar? Com todo mundo. Com o próximo. Quem é o meu próximo? Como é que Jesus esclareceu essa pergunta? Ele contou a parábola do samaritano, dizendo para o fariseu que o próximo dele era o samaritano. Isso é como se você pegasse no mundo do futebol e dissesse que aí tem que juntar um flamenguista e um corintiano, sem brigar. Ou então juntar um torcedor da seleção brasileira com um torcedor da seleção argentina. Você juntar um petista com um bolsonarista. Se a gente acha que esses dois viés políticos aí, ele dá muita briga, é porque a gente não conheceu verdadeiramente quais eram as diferenças e as brigas entre o fariseu e o samaritano. Porque entre o fariseu e o samaritano era muito pior do que isso. Mas Jesus diz o que? O samaritano é seu próximo. Quem é o próximo? É o samaritano. Então, com quem que nós devemos cooperar? Com o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Todo aquele que está ao nosso redor. Todo aquele que está fazendo a obra de Deus. Ah, mas eu não gosto dele. Não interessa se não gosta. Eu não estou ali para fazer a vontade dele, estou para fazer a vontade de Deus. Ah, mas o fulano é chato. O problema dele, ele vai prestar contas com Deus se ele é chato. Eu estou ali para fazer o trabalho de Deus. A gente precisa olhar para as coisas de Deus como coisas de Deus. Não quem está ali dirigindo, não é quem está conduzindo. A gente saber a quem pertence. E é o dono que vai nos retribuir. Então na igreja não é o pastor, não é o presbítero, não é o líder que vai retribuir para a gente ou vai reconhecer a gente. Quem vai reconhecer é Deus. E não entender isso é imaturidade espiritual, é o que Paulo está trazendo. De todos os problemas na igreja de Corinto, o básico de tudo que ele traz, a base que precisa ser reconstruída para nós andarmos com Deus nós precisamos parar de ser parecidos com carne. Nós precisamos parar de nos espelhar em homens, mas nos espelhar no Senhor Jesus Cristo. Amém?